à palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou lendo e os irmãos acompanhem junto comigo. Houve um homem de Ramataim, do fim da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desta Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia anos após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote ali começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana, porém, respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Nós contemplamos aqui nesse texto um fim de uma era sombria e um começo de um tempo de esperança. Depois de mais de 300 anos de inconstância, de recidentes períodos de rebelião contra Deus e da opressão dos inimigos nos tempos dos juízes, o nascimento de Samuel faz uma certa transição da teocracia para a monarquia em Israel. E a nação ela enfrentava uma certa crise de liderança, acompanhada também por uma crise espiritual. A geração que tinha nascido na terra prometida não conhecia mais o Senhor, não tinha conhecimento de quem era Deus. Além dessa triste realidade, está escrito que naquele dia não havia um rei sobre Israel, ou seja, cada pessoa ela fazia aquilo que lhe dava na telha, ela fazia aquilo que achava que era certo. E a nação estava rendida à anarquia, e foi nesse cenário decadente de corrupção, de liderança, de idolatria do povo, que Samuel nasceu, cresceu, e assim como mais tarde Deus também prepararia Israel para o seu Messias, enviando João Batista, ele preparou o caminho para o rei, que ele seria um homem que agradava ao Senhor. E quando nós lemos essa história, nós podemos enxergar dentro dessa história e dentro de todo esse cenário alguns personagens principais. Em primeiro lugar, nós vamos ver Eucana. Eucana, que era um homem piedoso. A procedência de Eucana não é uma procedência de alguém que tem um destaque na história.
Ele é apenas um homem que, como diz o texto, ele nasceu em Ramataim, Zofim, e a casa de Eucana estava no território de Efraim, e por isso ele era conhecido como um efrateu. E mesmo ele não sendo da linhagem de Arão, o seu filho Samuel vai ocupar um lugar de destaque no exercício desse como profeta. Ele vai ser um grande profeta, um sacerdote e um juiz. Então, quando nós olhamos para Eucana, nós podemos ver que ele era alguém simples, alguém de procedência simples. Mas em segundo lugar, Eucana era um homem que era de uma família disfuncional. Por quê? Porque ele constituiu uma família disfuncional. Eucana praticava poligamia. Ele, embora por Deus naquele tempo era considerado, tolerado por Deus, não era o propósito divino a poligamia, era ele ter duas mulheres. Eucana tinha duas mulheres. Ana, cujo nome podemos em uma das traduções identificar que significava como alguém favorecida, e Penina, que significava alguém que era fértil. E Ana tinha o amor de Eucana. Penina já tinha filhos com Eucana, mas não tinha o amor dele. Então, ele era alguém de uma procedência simples, mas que tinha uma família disfuncional. E em terceiro lugar, nós podemos ver que Eucana era um homem piedoso. A apostasia que predominava naquele tempo, cada um, como eu disse, fazia o que bem achava, o que bem entendia, e o povo foi se rendendo à idolatria cada vez. A religião estava totalmente corrompida. E aí Eucana, ele mantinha o seu compromisso com Deus de subir à casa do Senhor em Siló todos os anos, onde ali ficava o tabernáculo, a arca da aliança, e desde os dias de Josué, aquele lugar era o lugar para sacrificar ao Senhor dos exércitos. E Eucana tinha essa piedade de buscar em todo o tempo, por conta daquele povo, de fazer o seu trajeto constantemente, fazer o seu trajeto em estar na presença do Senhor e buscar pela presença do Senhor. Mas nós também podemos perceber que Eucana era um homem que tinha um cuidado com a sua família. Ele era um marido provedor. Eucana era um marido provedor. Quando ele subia para Siló, ele oferecia o seu sacrifício, e desse sacrifício ele dava várias porções à sua família. Ele dava porções, como diz a palavra, a Penina, ele dava porções aos seus filhos, e pelo fato de ter um amor muito maior por Ana, ele dava uma porção dupla para Ana. E é engraçado que a esterilidade de Ana não fazia com que o amor de Eucana por ela fosse menor, ou fosse descuidadoso. E se nós analisarmos o texto, a esterilidade da Diana naquele cenário, ela também representava a esterilidade da nação. Era uma nação que havia ficado estéril porque tinha se abandonado a presença de Deus. E a palavra nos diz aqui no versículo 5 que Ana, ela era estéril porque o Senhor tinha deixado ela estéril. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí junto comigo, que você vai verificando os versículos. Mas a palavra diz que Ana era estéril não por um acaso do destino. Ana era estéril porque o próprio Deus tinha deixado Ana ser estéril. Não foi uma causa secundária. Então, havia um propósito nessa esterilidade de Ana, e era uma lição não somente para Ana, como também para toda uma nação. Então esse era Eucana. Esse era o homem que cuidava da sua família, que tinha um amor desproporcional relacionado às suas duas esposas. Mas do outro lado tem uma mulher, e essa mulher
é chamada Penina. E Penina, provocadora. Penina é uma rival irritante. Fazendo um parênteses aqui, quem tem alguma penina na vida aí? Quem quiser levantar a mão, pode levantar, não tem problema não. Mas você tem alguma penina? Alguém que te irrita, que é perturbador na sua vida? Mas o que acontece? A Bíblia diz no versículo 6 aqui do capítulo 1, que Penina era uma mulher provocadora. Era uma mulher que era provocadora. E talvez Penina era provocadora por quê? Porque ela tinha filhos de Eucana. Ela tinha filhos que tinha dado a Eucana. Mas o que ela não tinha? O amor de Eucana. Percebe que às vezes nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nós queremos algo mais. Olha o cenário. Ela tem filhos, mas não tem o amor. E ela desejava o amor. A outra tem o amor, mas não tem filhos. E ela desejava filhos. Essa esterilidade de Ana, o amor e o favoritismo de Eucana por ela, era fonte de atritos para Penina. Penina usava isso para ir contra Ana. Mas o que acontecia? O coração de Eucana pertencia a Ana. Isso era motivo suficiente para Penina provocar Ana excessivamente, com palavras ácidas, com zombaria. O coração asqueroso de Penina, a língua venenosa de Penina, levavam Ana ao desespero. E a esterilidade de Ana, sendo um sinal da maldição da aliança, era o combustível que Penina tinha para afligir a vida de Ana. Em segundo lugar, Penina era uma mulher insolente. Olha o que diz o versículo 7. Todas as vezes, isso acontecia anos após anos, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. As provocações de Penina ocorriam principalmente no período do ano em que a família dela subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. A grande verdade aqui é que Penina, ela tinha uma religião de fachada. Penina era uma religiosa. Penina transformava a sua adoração em provocação. A liturgia do culto de Penina não era dirigida para exaltar ao Senhor. A liturgia do culto de Penina era para provocar a sua rival. Penina, ela não era uma mulher de Deus. E sabe por que Penina não era uma mulher de Deus? Porque gente que é de Deus não vive para infernizar a vida de outras pessoas. Eu sei que é uma frase um tanto que forte, mas é uma realidade. Gente feliz não vive para infernizar a vida de outras pessoas. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviadora de tensões. Imagina Penina num culto desse. O louvor está cantando e Penina está aqui. Que o nosso louvor não seja um momento. Ai, a perturbada nem canta essa endemoniada. Está aqui fingindo que é crente, ô Satanás. É Penina. É Penina. É Penina.
E quantas Peninas não estão congregando, cultuando, fazendo participações em cultos? Mas de um outro lado, tem Ana, uma mulher de oração. O foco do nascimento de Samuel, ele está em Ana, e não em Eucana. Ana tinha alguns sonhos. Um sonho exclusivo era de ser mãe. E em primeiro lugar, o sonho de Ana era um sonho legítimo. O sonho de Ana era ser mãe e assim perpetuar a sua descendência e aguardar a chegada do prometido de Deus. Já viu aquelas pessoas que parece que a sua descendência não vai seguir? Eu vou dar um exemplo aqui. Os irmãos sabem que minha mãe está ali, coitada, minha mãe fica brava, mas está tudo bem. Minha mãe, ela fica chateada às vezes porque os netos dela não têm o Rodrigues, porque eu sou Wagner Rodrigues Heder, né? E todos os meus irmãos têm o Rodrigues nos filhos, né? E a minha mãe fala, só você que não colocou Rodrigues nos meus netos. Aí eu falo, mas é que nenhum deles tem o Heder. E às vezes minha mãe acha que deve ser porque eu amo meu pai demais, e amava mesmo, mas é só porque eu gosto do nome mesmo, eu acho bonito, né? E aí esses dias nós estávamos em casa, eu mandei até para o Mateus, eu acho, e aí eu peguei um trabalho de escola do Ian, Ronan. Aí o Ian tinha escrito o nome dele assim, Ian Heder. Aí eu fui lá e falei para a Renata, viu? Nem usou o Alencar. E hoje, se formos ver, da parte dos meus pais, dos meus avós, por parte de pai, eu só tenho um tio que tem o sobrenome Heder vivo. Então, você ver a sua descendência é algo prazeroso, é algo que te anima. A sua família vai continuar sendo, vai continuar existindo, o seu sobrenome vai continuar existindo. Então o sonho de Ana de perpetuar a sua descendência era algo legítimo. Só que se você perceber na história de Ana, mesmo desejando muito isso, mesmo querendo muito isso, Ana, em nenhum momento, ela faz da sua oração um pedido de vingança contra Penina. Ela não está preocupada com Penina. Quando Ana vai para fazer a sua oração, ela está afligida, ela está angustiada, mas é porque ela não anseia por riqueza, ela não anseia por prestígio, ela não anseia que Penina morra, não. O que Ana quer, ela quer um filho. E naquele tempo, uma mulher não ter filhos não era apenas uma frustração comum. Era tornar a pessoa como se fosse desonrada por Deus, uma vez que os filhos eram considerados um sinal de favor divino. Hoje em dia é até mais comum você ver casais se casarem e falar, não, olha, eu pensei bem, eu não quero ter filho, eu vou ser pai de pet. Eu vou ter um cachorro, vou cuidar do cachorro e está tudo certo. Mas naquele tempo a esterilidade de Ana era vista como um sinal de maldição, como uma quebra de aliança. Então, a primeira coisa é que o sonho dela era legítimo. Só que mesmo o sonho de Ana sendo legítimo, ele estava sendo adiado por Deus. Como eu disse, como está escrito na palavra, foi o próprio Deus que deixou Ana estéril e cerrou a madre dela. E o Senhor fechou o ventre de Ana justamente para lembrar a Israel que ele havia tornado o povo espiritualmente estéril. Por quê? Por conta da sua idolatria, da sua incredulidade.
Então o sonho era legítimo, mas estava sendo adiado. Mas por que o sonho de Ana estava sendo adiado? E talvez, quando eu citar alguns desses pontos, desses 3 pontos sobre os sonhos de Ana que estão sendo adiados, por que estava sendo adiado, talvez você se identifique com algum deles. Por que o sonho de Ana estava sendo adiado? Em primeiro lugar, eu posso entender que o sonho de Ana estava sendo adiado para que o Deus da bênção, ele fosse melhor do que as bênçãos de Deus. Não sei se me fiz entender, mas o fato é, Ana precisava entender que o Deus que dá a bênção é melhor do que a bênção que foi dada por Deus. Nós podemos, irmãos, ter todas as bênçãos divinas que existirem, mas se nós não tivermos Deus na nossa vida, vai continuar completamente vazia. Porque justamente porque o sonho de Ana foi adiado, ela passou a buscar a Deus com um senso de urgência. Como o sonho de Ana estava sendo adiado, o próprio Deus ocupou toda a agenda e toda a primazia do coração de Ana. Então Ana precisava entender que o Deus que dá a bênção é muito melhor do que a própria bênção. E às vezes o que nós queremos? Nós queremos a bênção. É repetitivo, talvez seja chato, mas lembra quando os pastores antigamente falavam? Que você ora e fala, Deus me dá um carro. Aí Deus te dá um carro, aí você fala, agora eu não posso ir mais na igreja, porque eu estou sempre viajando. Lembra disso? No meu tempo, o pastor falava muito isso. Segundo lugar, é que Ana precisava entender que tudo vem de Deus. E tudo que vem dele deve ser consagrado a ele. Ana diz no capítulo 1, versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizeram. Se Ana não tivesse compreensão disso, Ana teria feito de Samuel um ídolo. Por quê? Porque Ana poderia pensar, nossa, eu tive tanta dificuldade para ter um filho, e agora esse bebezinho aqui é o meu tesouro. Agora, esse bebezinho aqui, ele é meu, e é meu, e é meu, e é meu, é meu. Mas Ana entendeu que não era isso. Que além dela ter o filho, que era tão sonhado por ela, ela devolveu o filho ao Senhor. E em terceiro lugar, por que o sonho de Ana poderia estar sendo adiado? Para que Ana compreendesse que os planos que Deus tem, eles são muito maiores do que os nossos sonhos. O que Ana queria? Ana queria ter um filho. E Deus poderia dar um filho a Ana? Não só poderia, como Ele deu. Mas o propósito de Deus é diferente do nosso. Ana queria ser mãe de um filho, mas Deus queria que Ana fosse mãe de um profeta. Ana queria ser mãe de um filho, mas Deus queria que Ana fosse mãe de um sacerdote. Ana queria ser mãe de um simples filho, mas Deus queria que Ana fosse mãe de um juiz daquela nação, ou seja, irmão, do homem que faria aquela nação rebelde retornar à presença de Deus. Ou seja,
ideia, nós podemos pensar, nós podemos calcular, nós podemos imaginar, mas o que nós temos que fazer, na verdade, irmão, é descansar, porque quando nós descansamos, nós sabemos que o próprio Deus está trabalhando ao nosso favor. É muito maior. O que Deus deseja para nós é muito maior. Aleluia. O sonho de Ana era incompreendido pelo seu esposo. Eucana era um homem extremamente amoroso, provedor. Ele deixou claro para Ana que a esterilidade que ela tinha não era um impedimento para o seu amor. Imagine aquele marido que a esposa fala, nossa, eu estou tão gordinha. A marido fala, não amor, você está linda, você está maravilhosa. E ela fala, para você, mas eu estou gordinha. Era Eucana aqui. Eu não posso ter filho, mas está tudo bem. Ana, está tudo bem, eu te amo. Você é maravilhosa. Você é o grande amor da minha vida. Esse negócio de você não poder ter filho, está tudo certo, tem outros filhos aí já. Mas mesmo com essa declaração tão perfeita de afeto, ela não desestimulou Ana a prosseguir na busca do seu sonho. Eucana olhou para Ana e falou assim, eu estou triste com você. Como pode, Ana? Eu não sou suficiente para você? Mas não era esse o propósito. Ana queria ter um filho e ela sabia que Deus podia dar. Ainda não é essa parte da mensagem, mas será que a Penina está fazendo você desistir? Será que a Penina está te barrando? Será que a Penina está conseguindo fazer você cair na conversa dela e atrasando você de buscar a Deus e de alcançar os objetivos do Senhor para a sua vida? E Ana vai lá e apresenta esse sonho a Deus em oração. No versículo 9 e o versículo 11, diz assim, certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Elias estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo. E Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. A oração de Ana era feita com amargura na alma, com lágrimas. E Ana pede um filho, não é para concorrer com Penina. Para que você tem pedido bênçãos a Deus? É para mostrar-se superior a alguém? É para mostrar-se mais importante do que alguém? Não. Ana pede um filho para consagrar ao Senhor. Ana pede um filho para entregar ao Senhor, entregar, demonstrar a Deus a sua gratidão. Ana, quando ela ora ao Senhor, ela se voltou ao Senhor na sua necessidade, ela orou sabendo quem Deus era. E ela sabia o que ela queria, ela orou com extrema confiança. Mas mesmo no meio dessa oração, Ana estava diante de um sacerdote que não tinha compreensão. A religião naquele tempo estava corrompida, porque os sacerdotes davam mau testemunho. E provavelmente a embriaguez fosse uma coisa recorrente naquele lugar.
E aí, o sacerdote Eli percebe que Ana está movimentando os lábios, e ele não é nada disso. Eu não estou aqui porque eu estou embriagada, porque eu não sou uma mulher séria. Eu não sou uma filha da iniquidade, não. Eu sou alguém que estou angustiada. Eu sou alguém que tenho dificuldades, que estou sofrendo. Mas eu vim para o lugar certo. E da mesma forma que tem muita Penina por aí, também tem muito Eli. Eli era pai de Ofni e Finéias, jovens que estavam totalmente fora da presença de Deus. E Eli, mesmo sendo pai de jovens que estavam totalmente fora da presença de Deus, não tinha coragem de corrigir os seus próprios filhos. Mas quando se deparou com Ana, queria corrigir a Ana. Esse mesmo sacerdote que chama Ana de filha de Belial, Deus usa ele para fazer com que ele entenda que ele pode ser por um momento um profeta. Por quê? Porque o sacerdote Eli olha para Ana e diz: Ana, faz o seguinte, eu te julguei, mas vá em paz para sua casa. E ele fala uma palavra que é extremamente importante, irmãos, para todos nós. Olha o que diz o versículo 17. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Sabe quem pode acabar com esse sentimento que você tem no coração e que te atrapalha tanto? O Deus de Israel. Sabe quem pode curar? O Deus de Israel. E sabe qual é o nosso problema? É que nos dias de hoje, nós não estamos mais crendo no Deus de Israel. Só que aí chega um momento em que toda essa história complexa, com personagens de irritação, com personagens de dificuldade, com personagens de problema, com sacerdote mal estruturado, toda a história, ela tem um fim, irmãos. Nem que seja na glória, mas ela tem. Versículo 19, versículo 20. Aliás, nós lemos o 17, vamos ler o 18. Ana respondeu ao Eli, ao sacerdote Eli: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Olha o que acontece com alguém que vai para a presença do Senhor, colocar os seus problemas na presença dele. Entre o versículo 16, se você estiver com a sua Bíblia aberta, não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque grande é a ansiedade e a minha aflição. Estamos no versículo 16. No versículo 18, Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Ana tinha certeza da vitória? Não. Até aqui não. Ana já tinha tido filho? Até aqui não.
Mas sabe qual é o problema? É que você não entendeu ainda que a oração, ela não é para favorecer a Deus. A oração é para favorecer você mesmo. A oração é para te dar paz em momentos de angústia. A oração é para colocar um sorriso no teu rosto. A oração é para te fazer ficar confiante e certo de que Deus está no controle. É esse o poder da oração. Aleluia. E aí chega no versículo 19, diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E aí o que aconteceu? O que o diz? Vamos lá, o que diz? O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou de Ana. Oh, irmão, o sofrimento pode estar daquele jeito, a dificuldade pode estar enorme, mas fique tranquilo, o Senhor vai se lembrar de você. O teu papel é você ir para o templo, é você dobrar o teu joelho, é você orar, é você buscar, é você se colocar na presença, é você andar com Ele. Mas fique tranquilo, Ele vai se lembrar de você. Aleluia! E aí o versículo 20 diz: Ana ficou o quê? Quando Deus se lembra, irmãos, a madre se abre. Quando Deus se lembra, o mal vai embora. Quando Deus se lembra, a enfermidade vai embora. Quando Deus se lembra, o inimigo tem que bater em retirada. Quando Deus se lembra, a igreja é avivada. Quando Deus se lembra, o problema vai embora, a dificuldade vai embora. Tudo melhora quando Deus se lembra. E queira ao Senhor, segundo a sua santa e poderosa vontade, que Ele se lembre de nós aqui nessa noite. Aleluia! Coloque-se em pé, por gentileza. E aí vem Samuel, um menino que é consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Ele foi prometido ao Senhor e foi consagrado antes mesmo de ser concebido, e nasce Samuel e encerra aquele período turbulento que dominava aquela nação. Um menino que foi devolvido ao Senhor depois de desmamado. A sua mãe decidiu, de comum acordo com o seu esposo, consagrar Samuel ao Senhor. E Samuel é oferecido a Deus como a própria resposta de oração do próprio Deus. E quando Ana vai até Eli, ela diz para Samuel que aquele era o fruto da sua oração e o resultado daquele milagre divino. E por isso ela estava concedendo Samuel para ser cuidado e discipulado naquele lugar. E sabe um detalhe importante? Samuel cresce no meio de Ofni e Finéias, homens corruptos, homens perdidos,
Mas Samuel não se desvia. Quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Consagre os seus planos ao Senhor. Dedique os seus planos ao Senhor. O voto de Ana indica que Samuel não era somente um presente de Deus, mas o voto de Ana era de que o seu filho Samuel era um presente de Deus e de Ana para Deus. O seu trabalho é um presente para Deus? A sua família é um presente para Deus? Os seus filhos são um presente para Deus? O tipo de sacrifício e a fidelidade que foi demonstrada por Ana é a mesma que nós vemos comparada a Abraão, que quando estava disposto a sacrificar o próprio filho para entregar a Deus. As lágrimas de amargura, elas podem ser trocadas por lágrimas de alegria nesta noite. Mas coloque-se na presença do Senhor. Feche seus olhos. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sigo um Deus que é tão grande.
são 19h54. Nós vamos orar nesse momento. Irmãos, ore ao Senhor. Ore nesse momento como você nunca orou. Coloca a sua dificuldade com confiança em Deus. Talvez já passou 1h55 de culto e você nem entendeu o que você veio fazer aqui ainda. Mas 5 minutos é muito tempo para Deus fazer diversas coisas nas nossas vidas. Mas é necessário que você ore. Peça para o Senhor se revelar a você. Peça para o Senhor colocar o sentimento de servo, de filho de Deus no teu coração. Você precisa ser encontrado por Deus. O tempo está passando, irmão. Não dá mais para namorar o Evangelho. Você precisa casar-se com o noivo. Você precisa caminhar com o noivo. Você precisa se reavivar. Pai, nós nos colocamos na tua presença agora, Jesus. Eu tenho certeza no meu coração que o Senhor está aqui, que o teu Espírito Santo está entre nós. Eu tenho convicção disso, Jesus. Mas Pai, trabalha nessas pessoas nessa noite. Manifesta o teu Espírito Santo em cada coração e revela a tua presença a nós. Deus, revele o teu Espírito Santo a nós. Faça com que nós nos convertamos a ti e caminhemos na tua presença com alegria de coração. Trabalhe em nós essa noite, Jesus. Converta o nosso choro em alegria para a glória do teu nome. Muda o nosso entendimento para a glória do teu nome. Tira as obras más de nós e coloca o teu Espírito Santo em nós. Reaviva a tua igreja. Reaviva o teu povo, assim como o Senhor foi com o teu povo no deserto. Seja conosco aqui nesta noite, seja conosco nesta noite para a glória do teu nome. Não podemos mais viver no raso. Nós precisamos mergulhar, Senhor. Nós precisamos mergulhar na tua presença e nos entregarmos ao Senhor por completo. Reaviva-nos aqui, Jesus. Reaviva-nos aqui, Jesus, para a glória do teu nome. Não avivamento de meninice, não avivamento de coisas estranhas, mas um avivamento baseado no teu Espírito Santo. Assim como o Senhor se manifestou na igreja primitiva, manifesta aqui em nós para a glória do teu nome. Mas eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém que está afastado do caminho do Senhor?
ou que até mesmo nunca entregou a sua vida para Ele por completo. Alguém que sente que precisa se reaproximar do Senhor. Eu quero convidar você, se você for uma dessas pessoas, a levantar uma das suas mãos, e eu quero orar por você e junto com você. Não dá mais para ficar flertando com Cristo. Você precisa se entregar a Ele por completo. E você sabe disso. Existe alguém que deseja retornar ao Senhor ou entregar a sua vida a Ele? Levante uma das suas mãos comigo e eu quero orar por você. E se não tiver, que Deus te conceda inúmeras oportunidades. Mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nós vamos encerrar este culto. Que Deus abençoe a sua semana, a sua casa, e que você seja imensamente agraciado por Deus. De tudo que o Senhor me usou para falar nessa noite ao teu coração, uma das coisas que eu peço é: lembre-se, você precisa orar. Você precisa orar. Talvez você está fraco porque você não tem orado. Talvez você está distante porque você não tem orado. Você precisa orar. Lembre-se de Ana. Ela foi ao templo cheia de angústia, cheia de dificuldades. Mas antes mesmo de saber o que aconteceria, o sorriso voltou ao seu rosto. Chegou a hora de você sorrir. E é baseado na oração e na presença de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, glorificar o nome dEle.